participantes do curso de extensão à distância, Sistemas Clear de Alfabetização, módulo 2, com ênfase na escrita. Hoje nós vamos tratar da revisão ou monitoria. Na unidade 6, tratei do planejamento e do plano. No primeiro, o redator deve estabelecer as intenções pragmáticas, os conceitos essenciais, o estilo e os tipos e gêneros textuais. São escolhas dependentes de muitos fatores determinantes, como o destinatário, se é público ou privado, seu status, o nível cultural, o suporte utilizado, celular, computador, papel. O plano, apoiado no planejamento, é o roteiro para o desdobramento das ideias, dispondo as essenciais numa ordem e formato de modo a garantir a coerência e a coesão, a fidelidade ao gênero e a obtenção do alvo pragmático. Na unidade 7, abordarei um dos procedimentos decisivos para a produção textual, a revisão, também conhecida como monitoria. Jamais se deve liberar um texto sem revisá-lo cuidadosamente. Veja o que ocorre quando a pessoa não revisa o texto antes de liberá-lo. Podem ocorrer situações até cômicas ou às vezes desagradáveis. Vejamos, então, a ordem de prioridade decrescente para fazer a revisão. Você deverá efetuar várias leituras do texto a ser revisado com o foco em diferentes propriedades da textualidade escrita, as quais seguem uma ordem de importância decrescente, a seguir elencadas: intenção pragmática, coerência, coesão, adequação lexical e semântica, pontuação e paragrafação e ortografia. Tendo sempre à vista o planejamento e o plano, comece por verificar se a sua intenção pragmática foi preenchida. Você deixou bem claro qual era o seu propósito? Se for um texto argumentativo, isto já deve estar expresso no primeiro parágrafo. De acordo com os seus destinatários, era público, privado, qual o seu status? E com a situação, você escolheu o tipo, o gênero e o estilo adequados? Essa revisão é em nível da macroestrutura, pois abrange todo o texto. Caso você conclua dessa primeira leitura que não atendeu suas intenções pragmáticas, você terá que refazer todo o texto.
você tem atendido suas intenções pragmáticas, faça uma segunda leitura do que você escreveu e verifique se não fugiu do assunto ou se cometeu alguma contradição ou se colocou todas as informações necessárias coerentemente, seguindo a progressão temática. Fugir do assunto foi o maior problema dos alunos que receberam a nota 0 na prova do Enem de 2017, conforme vimos na unidade anterior, responsável pelo maior percentual, ou seja, 5,01%, por terem fugido do tema, ferindo o princípio da coerência das 309 mil redações que receberam 0. Esse problema, portanto, é tão grave que, caso você tenha constatado que fugiu do assunto, também deverá refazer o texto a partir do trecho no qual constatou a falha. Superadas as falhas de coerência, você deve realizar a terceira revisão com foco nas questões de coesão. Ela diz respeito a determinadas marcas como se fossem elos que mantêm o texto unido. As principais são as concordâncias verbais e nominais e as anáforas. O princípio da concordância verbal é o de que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Isso parece claro e óbvio, mas os redatores apresentam sérios problemas para acertar. Vou comentar os mais frequentes. Primeiro, quando o sujeito for um pronome relativo que represente um antecedente no plural, escolho pessoas que têm caráter para serem meus amigos. Para revisarmos a concordância verbal, é conveniente saber quantas orações tem o período, separá-las por um traço vertical, assinalando o verbo em itálico e sublinhando seus respectivos núcleos dos sujeitos. Escolho pessoas que têm caráter para serem meus amigos. Observe, então, que os verbos estão em itálico e o sujeito está sublinhado. Nesse período, só temos um sujeito expresso, que é o pronome relativo da segunda oração. Então, só ele é que está sublinhado. O número de orações corresponde ao número de unidades verbais, 3. Na primeira oração, a principal é escolho. A oração seguinte vem introduzida por um pronome relativo, por isso ela se chama oração subordinada adjetiva. Os pronomes relativos têm tripla função. Introduzem uma oração subordinada adjetiva, subordinando-a à principal, ou seja, são conectivos, é a primeira função.
Assumem uma função sintática qualquer na oração subordinada, é a segunda função. No exemplo, que é sujeito do verbo tem. E substituem o antecedente, que pode ser um nome ou outro pronome. Essa função é chamada função anafórica. É a terceira função. No exemplo, o pronome relativo que substitui pessoas. É aí que reside a dificuldade, porque o pronome relativo que não apresenta nenhuma marca externa de gênero, número ou pessoa. Ele é opaco. Mas copia as do antecedente, se o pronome relativo for sujeito, como é o caso no exemplo. É preciso que se enfatize que o pronome relativo copia o significado, o gênero, o número ou a pessoa, mas não a função sintática, embora às vezes haja coincidência. No exemplo, a função sintática do antecedente pessoas na sua oração é a de objeto direto do verbo escolho, enquanto a função sintática do pronome relativo, além de conectivo, é a de sujeito do verbo tem, o qual está na terceira pessoa plural, porque concorda em número e pessoa com o antecedente do pronome relativo pessoas. Observe ainda que a marca de plural em tem é o acento circunflexo, para diferenciá-lo do homófono tem, sem acento nenhum, que é a terceira pessoa singular, ambos no presente do indicativo do verbo ter. Segundo problema, ele se refere a quando o núcleo do sujeito for um coletivo no singular, seguido de locuções prepositivas no plural. A maioria dos indivíduos acredita, sem posicionamento crítico, na palavra de seus líderes. Seguem-se, então, os mesmos procedimentos, isto é, saber quantas orações tem o período, separá-las, assinalando o verbo em itálico e sublinhando os seus respectivos núcleos dos sujeitos. A maioria dos indivíduos acredita, sem posicionamento crítico, na palavra de seus líderes. Verifica-se que só há uma unidade verbal, acredita que está em itálico, portanto, só há um núcleo de sujeito a ser sublinhado, maioria, pois se trata de um período simples com apenas uma oração. A tendência da maioria dos redatores é fazer a concordância com o substantivo no plural que se encontra mais próximo do verbo, erroneamente escrevendo acreditam. O terceiro problema ocorre quando o sujeito estiver posposto, muito frequente com verbos intransitivos. Existem muitas crianças passando fome.
Nesse período, assinalo duas unidades verbais que estão em itálico: existem e passando. Portanto, temos duas orações. A primeira é a oração principal e a segunda é uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. O sujeito crianças está elítico. Na primeira oração, o núcleo do sujeito crianças, sublinhado, com o qual concorda existem, está posposto. O quarto problema é a oração sem sujeito com o verbo haver. Houve muitas críticas ao parlamentar. Verifica-se que só há uma unidade verbal e não há núcleo de sujeito a ser sublinhado, pois o verbo haver, com sentido existencial, não tem sujeito. Muitas críticas é objeto direto. A tendência de muitos redatores é concordar com o objeto direto, o errôneo ou verbo, pois fazem analogia com o verbo existir. Os dois são sinônimos no campo semântico existir, mas apesar da sinonímia, o verbo existir é intransitivo e tem sujeito com o qual concorda, ao contrário do verbo haver. O quinto problema é dos mais difíceis: a voz passiva pronominal. É quando o objeto direto de um verbo transitivo direto passa a ser sujeito. João aluga salas, transforma-se em salas são alugadas por João. Observe que em ambas as orações, agentes e pacientes continuam os mesmos. Salas, objeto direto na oração na voz ativa, é o paciente que sofre a ação, enquanto na oração na voz passiva é o sujeito, continua paciente, com o qual concorda o verbo, agora um tempo composto, são alugadas. João, sujeito na oração na voz ativa, é o agente que pratica a ação, com o qual concorda o verbo, enquanto na oração na voz passiva é o agente da passiva, continua como agente. A definição sujeito é aquele que pratica a ação é incorreta, pois nem sempre o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Além do que, mesmo em muitos casos na voz ativa, o sujeito nem sempre pratica ação. Ele pode sentir, perceber, viver uma experiência, etc. O importante na explicação do quinto problema é que, na voz passiva, o sujeito é sempre paciente, mas o verbo continua tendo que concordar com ele. No português, há duas maneiras
de formar a voz passiva. Na primeira, também denominada analítica, utiliza-se o auxiliar ser e o verbo principal vai para o particípio, concordando em gênero e número com o sujeito paciente. O agente da passiva é introduzido pela preposição por e por uma variante do por, que é pel, combinado com o artigo definido formando pelo, pela, pelos, pelas. As crianças são amadas pelos pais. A outra maneira de formar a voz passiva é a passiva pronominal, com o pronome apassivador se. Aí é que vai residir a grande dificuldade. Conforme se infere, somente podem ser apassivados verbos transitivos diretos, por uma razão de lógica. O sujeito nunca admite ser preposicionado. Portanto, estão excluídos os verbos transitivos indiretos. Mais um esclarecimento. A passiva pronominal não aceita a presença do agente da passiva. No caso, por mim denominado de agente da passiva indeterminado. Alugam-se apartamentos, consertam-se relógios, aceitam-se cheques, vendem-se móveis usados. Como vocês veem, o agente de todas essas ações está indeterminado, ele não aparece. Que é o mais complicado, é a concordância verbal de cadeias de tempos compostos e ou locuções verbais. Em primeiro lugar, vou explicar os princípios que regem as cadeias verbais. Uma cadeia verbal deverá ser formada, no mínimo, por dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. O verbo principal na extrema direita só pode ser um, e é o que carrega a informação semântica externa à gramática, e também o que vai ditar a regência verbal da cadeia, embora ele, o verbo principal, não flexione em pessoa e número, pois estará somente em uma das três formas nominais: infinitivo, particípio ou gerúndio. Quem flexiona em pessoa e número, comandado pelo verbo principal, é somente o primeiro verbo auxiliar mais à esquerda, o único que está em uma das formas finitas, ou seja, nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo. Os auxiliares podem ser dos seguintes tipos: auxiliares que formam os tempos compostos do sistema verbal do português, como ter ou haver, mais particípio. No caso, o particípio não flexiona em gênero e número.
Tenho estudado muito. Estamos aqui com o pretérito perfeito composto do indicativo. Tenho estudado é uma cadeia verbal formada pelo auxiliar tenho, que é o único que flexiona em pessoa e número, mais o verbo principal que comanda a regência, mas esse verbo que carrega a significação externa gramática, que no caso é estudar, não é? Ele está no particípio. Como o auxiliar é ter, o particípio, nesse caso, fica invariável. Ele não flexiona em gênero e número. João havia chegado depois do almoço. Um pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Havia chegado é uma cadeia verbal com o auxiliar havia, que é o que flexiona em pessoa e número, está na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo do sujeito João, e chegado é o verbo principal, que está no particípio. Ele tem a significação externa, verbo chegar. Mas como auxiliar é havia, o particípio aqui fica invariável e não concorda em gênero e número com o sujeito. O auxiliar ser forma a voz passiva mais particípio. Aí sim o particípio vai flexionar em gênero e número, concordando com o núcleo do sujeito paciente. A voz dos excluídos foi ouvida pelos legisladores. É um pretérito perfeito do indicativo na voz passiva. Foi é o auxiliar que flexiona em pessoa e número, porque é o primeiro, e ele concorda com o sujeito paciente, o núcleo do sujeito paciente, que é voz. Está na terceira pessoa do singular. Ouvida é o verbo principal que carrega a significação externa de ouvir, né? E ele está no particípio, e agora sim, com o auxiliar ser, ele vai concordar em gênero e número com o núcleo do sujeito paciente, que é voz. Auxiliar temporal de futuridade ir, mais infinitivo. É uma tendência na evolução dos sistemas verbais que o futuro sintético, assinalado pelo uso das formas re e ra, como acontece com o futuro do presente do indicativo, cantarei, cantarás, venha a ser substituído pelo futuro analítico. O próprio futuro do presente do indicativo proveio de um futuro analítico. Cantar, ei. Atualmente, o futuro do presente do indicativo, que é sintético, compete com o futuro analítico com auxiliar ir no presente do indicativo mais infinitivo. Os alunos vão assistir ao futebol em suas casas. Nós temos um futuro analítico, com um tempo composto aqui. O auxiliar vão, que flexiona em pessoa e número, concordando com o núcleo do sujeito alunos, aí ele foi para a terceira pessoa do plural. E o verbo principal, que é assistir, está no infinitivo. A forma sintética é: os alunos assistirão ao futebol em suas casas. Então, há uma competição entre essas duas possibilidades.
agora, os auxiliares modais. Eles carregam as ideias de possibilidade, permissão, obrigação, vontade. Sempre são construídos com o verbo principal no infinitivo. O seu adversário pode estar com a razão. Temos a cadeia pode estar. O auxiliar mais à esquerda é o único que flexiona em pessoa e número, concordando com o núcleo do sujeito. Adversário, foi a terceira pessoa do singular. E estar é o verbo principal, está no infinitivo. Aqui, então, estamos indicando possibilidade. Posso entrar? Aí o auxiliar está na primeira pessoa do singular, concordando com a pessoa que fala. O sujeito está elítico. Na verdade, ele está expresso também pela desinência do verbo, que é posso, né? O ali indica a primeira pessoa do singular. E entrar no infinitivo. Aqui numa pergunta com o significado de permissão. Esse auxiliar poder só funciona como auxiliar modal. Ele nunca poderá ser um verbo principal. Você tem que partir. O auxiliar foi para a terceira pessoa do singular, é o único que flexiona, está mais à esquerda, concordando com o núcleo do sujeito. Você. E o verbo principal está no infinitivo. Partir. Observe que é o único caso em que funciona como preposição. Aliás, você vai observar que é uma preposição substituindo por de. Você tem de partir. Eles têm a mesma função. Vivi queria conhecer outros lugares. Novamente, o auxiliar mais à esquerda é o único que flexiona. Terceira pessoa singular concordando com o núcleo do sujeito. Vivi. E conhecer vai para o infinitivo. Vejamos a seguir um outro tipo de auxiliar, que é o auxiliar de espécie. Assinalam continuidade, início, término, iminência, cessação imediata. E se constroem com gerúndio ou infinitivo. João está estudando piano. É o caso em que nós temos continuidade e então o auxiliar estar vai pedir gerúndio. Ele está na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo do sujeito, João. Estudando é o verbo principal, indica a experiência externa gramática, está no gerúndio. Começou a chover. Aqui nós temos um auxiliar que indica início de ação. A oração não tem sujeito porque indica situação atmosférica, situação do tempo. Terminou de ventar. Aqui o auxiliar indica término de uma ação e também temos uma oração sem sujeito, porque indica uma situação meteorológica. Maria está para desistir de tudo. Aqui nós temos, vejam que o verbo auxiliar está, aqui ele perde infinitivo, porque aqui ele está na função de indicar iminência de ação. Nesse caso,
O verbo desistir é um verbo transitivo indireto e pede sujeito, que é Maria. Portanto, o auxiliar está na terceira pessoa do singular, mas concordando com o núcleo do sujeito, que é Maria. Paulo acabou de sair. O auxiliar aqui indica uma cessação imediata. E acabou foi para a terceira pessoa singular, concordando com o núcleo do sujeito Paulo. E quando aumenta o número de verbos na cadeia, vai se tornando mais complicado. As cadeias maiores, até hoje registradas no português, contêm 4 auxiliares e um verbo principal. A partir de cadeias com 2 auxiliares, o auxiliar à direita vai para a forma nominal que o auxiliar precedente, ou seja, à esquerda, determinar, até o verbo principal, inclusive. Ele deve ter podido começar a escrever com 7 anos. Puxa, temos auxiliares aqui nessa cadeia, hein? O auxiliar ter foi para o infinitivo, porque o auxiliar modal deve exigiu. O auxiliar podido foi para o particípio, porque o auxiliar de tempo composto ter exigiu. O auxiliar de aspecto começar a foi para o infinitivo, porque o auxiliar modal podido exigiu. E o verbo principal escrever foi para o infinitivo, porque o auxiliar de aspecto começar a exigir. Não se esquecer de que o verbo principal, sempre um só, fica mais à direita da cadeia, numa das 3 formas nominais, mas é o que dita a regência verbal, assinalada apenas no primeiro auxiliar mais à esquerda, o único que pode assumir um tempo e modo finito, apresentando os sufixos de número e pessoa. Portanto, as marcas de concordância verbal. Se você conseguiu atender às exigências anteriores, fará a 4ª leitura para verificar se não cometeu falhas de adequação lexical e semântica. Elas ocorrem frequentemente com palavras homófonas, ou seja, que se pronunciam do mesmo jeito, não homógrafas, ou seja, que se escrevem de forma diferente. A pessoa escreveu: os colonos imigraram da Itália e escolheram o Brasil para trabalhar. O correto é: os colonos emigraram da Itália e escolheram o Brasil para trabalhar. O prefixo in pode significar negação ou penetração, entrar, o que não é o caso no exemplo acima, enquanto o prefixo e significa provir de, sair de, que é o caso. No anexo do livro Sistema Scliar de Alfabetização, Fundamentos da Escrita, você encontrará uma relação extensa de palavras usadas erroneamente
por se confundirem com sua homófona não homógrafa. Erro esse que o corretor automático do computador não detecta, pois você somente poderá constatá-lo através da inadequação semântica e ou da classe gramatical. Nas práticas, nós treinaremos todos esses casos de concordância e ficará bem mais claro para vocês poderem fazer a revisão não só das suas próprias produções, como as de seus alunos. Muito obrigada e até a próxima unidade.